Fala, meu povo! Estamos começando mais um episódio do podcast da comunidade Baião de Marketing. Eu sou o Tyson, estou aqui, como sempre, trazendo esse conteúdo para vocês. Não deixando de agradecer aos meus patrocinadores e parceiros, como sempre, a HCT Contabilidade, Spin Business, Barbearia Imperial e os meus parceiros, a DVB Ceará e 544 Podcast Cowork. Tamo junto! Hoje eu estou recebendo uma pessoa que eu já admiro o trabalho dela. Ela foi indicação do Thiago Caldas, inclusive, né? Então, quando o Thiago falou sobre ela, eu já tentei o contato ali para a gente tentar marcar esse momento. Então, olha só. Ela é fundadora da Nexum, com entregas nas áreas comercial e marketing, dos setores industrial, varejista e de serviços Brasil afora. Atua no mercado há 25 anos, atendendo as marcas locais, nacionais e multinacionais, sempre com impacto na última linha. Ela é mestre em administração com ênfase em mercado, estratégia e finanças. Cursou Strategic Business na Columbia University de Nova York, viu? Gastando meu inglês aqui com vocês, viu? É especialista em marketing publicitária e uma apaixonada pelo mercado, gente, e resultados. Ela é Camila Coutinho. Muito obrigado pela Eu que sua agradeço, presença. viu? Daí eu fiquei prestando atenção e olhando assim. Muito obrigada, Tyson. É um prazer, assim, porque a gente não se conhecia pessoalmente e quando eu fiz o convite você topou. Foi só uma questão mesmo de ajustar as agendas que estavam... Sempre o ajuste da agenda, mas a intenção, ela é legítima. E muito obrigado por ter se disponibilizado de vir conversar com a gente trocar essa ideia. Você foi indicação do Thiago, como eu falei, né? Acho que vocês já fizeram trabalho juntos, ainda trabalham juntos, não sei. Gente finíssima e um grande profissional de marketing que a gente tem aqui no nosso estado. Ah, todo mundo que trabalha com o Thiago diz a mesma coisa. Ó, Thiago, tu tá com a fama boa, viu, bicho? E aí, o que fica, né, da gente. Exatamente. E aí, quando ele falou que eu fiz o contato, você topou e tal, eu achei sensacional. E que bom que você topou, e estou muito feliz que a gente conseguiu encontrar esse encaixe aí na sua agenda corridíssima, inclusive eu que agradeço essa semana, o convite, né? Mas eu que agradeço o convite, Tyson. Sempre que existe a oportunidade de a gente trocar com alguém do meio, dessa nossa comunidade, de gente que olha para o mercado, que faz o mercado acontecer, mercado do qual eu sou um entusiasta, eu acho muito válido, seja na academia, seja profissionalmente. Eu acho que a troca ela é válida. Quando a gente discute aqui, duas pessoas conversam, já dizia a máxima que sai daqui uma terceira inteligência, né, nessa nossa discussão. Então, é um prazer para mim estar aqui. É muito bom, e a nossa ideia é essa mesmo, é trazer esses profissionais como você, né? O Fernando Hélio do nosso meio teve aqui, ele tem essa mesma... muito querido também. Ele tem essa mesma percepção, assim, tudo que a gente consegue fazer para o nosso mercado, inclusive o nosso meio, surgiu por conta disso, né? Que agrega valor e que traz conhecimento e que a gente valoriza o nosso mercado. A Roberta, que estava aqui, estava gravando com ela antes de gravar contigo, a gente falou bastante sobre isso, que ela recebeu um prêmio de nível nacional. Então, é isso que a gente quer, né? É isso que a gente espera com esse movimento de comunidade, é valorizar os profissionais, valorizar o mercado e fazer com que quem está assistindo a gente também se sinta parte disso, se sinta parte desse mercado e que busque se valorizar, que busque se capacitar. E é isso que a gente pretende também com esse puxar essa régua para cima, né? Exatamente. Às vezes a gente escuta o pessoal reclamando e chorando, e é isso, é aquilo, é difícil, não cobra o que vale, etc. e tal. E aí, citando outra máxima aqui, tem uma, Tyson, que diz que se não nós, quem? Sim. Né? Se não agora, quando? E se não nós, quem? Então, se não formos nós a puxarmos essa régua para cima, quando eu digo puxar essa régua para cima, é a gente se ajudar, é a gente falar de capacitação, né? A gente tem um mercado que entrega cada vez mais e melhor e, portanto, consegue valorar aquela entrega da maneira como gostaria. Então, se não nós, quem? Exato. Né? E juntos, acredito que a gente consegue ir mais longe. Sim, juntos com certeza a gente vai muito mais longe. A HCT Contabilidade você já conhece. Olha, se você precisa de uma assessoria contábil que você pode contar, a HCT Contabilidade é essa assessoria, hoje atuando em Fortaleza e em Recife, mas pode te atender no Brasil inteiro, atuando com profissionais da área de saúde, também com empresas de tecnologia.
Então, ó, se você quer saber mais, vai lá no @HCT Contabilidade ou no site hctcontabilidade.com.br. HCT Contabilidade, tamo junto, valeu, vamos voltar pro nosso conteúdo. E a gente vai falar hoje sobre um assunto engraçado, pode parecer um pouco engraçado, delicado também, não delicado, mas mais engraçado, que eu acho, que é marketing e vendas. Né? Sim. E eu falo engraçado porque, pela experiência que eu tenho também, acredito que você também já, né, deve ter passado por algumas situações assim, mas marketing e vendas tem um pouco dessa, que era uma coisa que é para trabalhar junto, mas tem um pouco dessa coisa o marketing não me ajuda, as vendas não vende, aí o lead é isso, o lead é aquilo. E aí, já puxando aqui um gancho para a nossa primeira pergunta, né? Por que é tão difícil fazer marketing e vendas trabalharem juntos, né? Eu não sei se você tem essa percepção, mas claro que eu estou falando assim de uma forma mais generalista, mas sim, óbvio que isso vem melhorando. Mas de alguma maneira retrata, né, a realidade. Isso. Por que tem essa competição, vamos dizer assim, né? Você tinha comentado, e tu estás falando agora, eu estou escutando e processando aqui para pensar numa resposta, e de cara, tá? Eu acredito que não existe uma resposta única. Tem uma série de fatores que corroboram para que talvez isso aconteça no dia a dia ainda. Acredito que vai caminhar para cada vez acontecer menos, e o digital ajudou muito nisso. Na medida em que você consegue medir, você aproxima a pessoa de alguma maneira à venda, que aproxima de resultado, né? Mas para responder a tua pergunta, vou tentar responder, né? Acho que não tem uma resposta única para isso, existe a visão de cada um. Não vou trazer aqui o que é literatura, porque as definições gerenciais e funcionais de o que é venda e o que é marketing e o que é que cada um faz, está lá no livro, qualquer pessoa pode ir lá acessar. Sim. Acho que a ideia é a gente discutir aqui junto das nossas percepções, né? E aí, do que vi ao longo dessa minha carreira de executiva e consultiva, marcas locais, marcas de fora, enfim. Primeiro que eu acredito que marketing é uma ciência muito nova, né? Quando a gente fala de medicina, quando a gente fala do direito, quando a gente fala de engenharia, elas estão aí quase que desde que o mundo é mundo. Sim. Né? E quando a gente fala ali mais ou menos de Kotler para cá, claro que existia antes disso, mas não formatado, com um método talvez da maneira como a gente enxerga marketing hoje. E ainda temos muito por fazer, porque nem os 4 P's eu brinco que a gente fez ainda. Tem uma coisa é novo. Sim. Então, naturalmente, ela é uma ciência com uma entrega que carece ainda de uma maturidade, de um entendimento. Esse entendimento precisa ser decantado para ele se transformar em ação, e daí a gente entregar o que está previsto lá na literatura que a gente entregue. Sim, né? Muito bom. 2, e aí quando a gente vai falar de venda, venda que desde que o mundo é mundo tá aí, eu até brinco, eu tenho 2 filhos, estava aqui conversando com a Rafaela antes de começar, eu tenho o Pedro e o Davi, e eu brinco com eles de eles venderem as coisas, e aí eles montam lá os livros, colocam assim no sofá e vão me vender o livro, e aí vou explicando pra eles, mas esse é capa grossa, esse tem que custar mais, aí eles já se ligaram e eles já falam, mãe, esse tem mais páginas, esse tem 190, não sei quantas páginas, eu digo, mais caro do que o de 20, porque deu mais trabalho pra fazer, pra imprimir, pra eles entenderem que ou você vende ou você tá morto, seja a área que ele escolher. Sim. Pode ser daquele rol daquelas profissões que a gente tem visto, que a gente não sabe nem que elas existirão, né? Meus filhos estão estudando para profissões que não existem ainda e tal. Não sei, mas eu sei que ele precisa ser capaz de vender uma ideia, qualquer que seja essa ideia. E talvez a gente vende um sentimento contaminado de venda, porque para ser um vendedor, quando a gente pega isso 60, sei lá, 50, 40 anos atrás, 30, você não precisava necessariamente de uma formação. Sim. Ou você não tinha, ou não tinha porque não precisava, enfim, uma coisa... Isso, né? Trazia até essa sensação de que a profissão de vendedor não era bem uma profissão. Não era bem uma profissão, carrega consigo talvez uma informalidade, sim, no sentido de que qualquer um pode fazer. Sim, sim. E eu acho que qualquer um pode se habilitar a fazer bem feito é arte. É diferente. Né? Assim, é diferentíssimo. Eu digo que assim, a pessoa que lida com marketing e que ela não é orientada para resultado, e resultado passa pela primeira linha, que é receita, que é venda, sim,
é muito difícil ela conseguir ser um profissional que de fato vai somar naquela cadeia onde ela está inserida. É muito difícil você ser um profissional de marketing que faz diferença onde você chega, se você não olha para o mercado. E aí, mais uma vez, não vou entrar na definição de marketing tem que gerar desejo, diminuir o esforço de venda, isso aí está lá no livro, mas se não entender que você precisa trabalhar junto, e aí tem um movimento, que ele é um movimento talvez não muito saudável de 2020 para cá, que é o de reduzir a entrega de marketing à rede social, não é nem a digital, né? Porque no guarda-chuva mais amplo você tem marketing ali, aquele todo do mercado, Sim. né? O que é que o mercado pede ou o que é que ele pode receber, como é que eu vou buscar essa fatia e como é que eu entrego essa experiência. Você tem marketing, você vai ter comunicação, nas ferramentas de comunicação você tem digital, dentro do digital você tem rede social, e de 2020 para cá a gente talvez tenha apequenado a entrega de marketing à rede social. Sim. No entanto, copo meio cheio, meio vazio, né? Acho que tem um movimento muito positivo que é, a gente conseguiu fazer com que as pessoas, os empresários principalmente, os pequenos e médios, entendessem a necessidade de se posicionar de alguma forma, e o canal para eles que bateu na porta foi rede social, né? E na hora em que você vai para performance, para tráfego, para orientação por dado, etc. e tal, porque você consegue metrificar esse esforço muito melhor na hora que você fala dos leads. E aí você vai ter o lead marketing, o lead de venda, que horas converte quem, essa confusão, ela existe, exatamente, mas de alguma maneira tem um movimento positivo nesse sentido para a gente, que é de aproximar as áreas de marketing de resultado. Claro que eu vou ter entregas aqui, ATL, né, que a gente fala que above, acima da linha, que são entregas mais institucionais, entregas que constroem marca, entregas que geram engajamento de médio e longo prazo, que constroem perpetuidade daqueles negócios por meio das marcas. Sim. E elas não necessariamente são um investimento que você faz hoje para ver o retorno amanhã. Sim. Né? É diferente de eu fazer promoção, é diferente de eu trabalhar combo, é diferente de eu fazer sorteio, não é isso. E eu vou ter ações mais táticas, mais pragmáticas ali abaixo da linha, que são essas de curtíssimo prazo, que às vezes então, eu consigo medir o resultado muito mais fácil. Sim. Mas de alguma maneira esse movimento fez essas áreas de marketing, que muitas delas surgiram recentemente e olham ali, né, só para uma história bonitinha, um post legalzinho, uma legenda fofinha, etc e tal, bom dia, boa tarde, boa noite, e de alguma maneira aproximou essa turma de resultado. Então eu acredito, a gente até conversou um dia desse com a Renatinha Santos, que é diretora comercial e marketing de BSPA, Sim. E a Renata acumula os dois chapéus. Né? Então, ela tem abaixo dela uma estrutura que é comercial e ela tem abaixo dela uma estrutura gerencial de marketing, incrível, lá com a Leandra e tudo, mas o chapéu das duas áreas está com ela. E ela falou da facilidade que é ela fazer com que elas trabalhem juntos, uma vez que está só dentro do chapéu dela. Sim. Né? E você pode ter isso em dois chapéus diferentes, em duas cadeiras distintas, né? Aqui em cima, a diretoria de marketing, aqui em cima, a diretoria comercial, você vai ter ainda uma outra que é trade, que às vezes está em um, em outro, ou é um híbrido dos dois, né? Mas, cada vez mais, né, e a gente usa muito essa tagline na Nexon, que é marketing na última linha, o que é que a gente deixa no fim do dia? Né, como é que eu mexo, como é que eu impacto ali a última linha desses negócios? E, sem dúvida, trabalhar junto da área comercial, porque elas são áreas complementares, quando a gente fala de marketing e de vendas, faz com que a gente consiga atingir melhor esse resultado. E um caminho para isso, Tyson, é muito você entender de que forma, por exemplo, e aí tem 1000 caminhos, mais uma vez, no Sou Dona da Verdade, esse é o caminho que eu acredito, tem um caminho que é indicador comum. Então, se Tyson é o gerente aqui da área de marketing, eu, Camila, sou aqui gerente da área comercial, gerente de um time de vendas, de que maneira a gente encontra indicadores comuns a essas duas áreas para que até educativamente, pedagogicamente, didaticamente, elas se obriguem a conversar. Acho que indicador é um caminho, indicadores comuns é um caminho para a gente fazer essas áreas trabalharem juntas. Muito legal, você falou, eu acho que é o ponto-chave de fato, né? São indicadores. E assim, não adianta tentar, eu acredito muito nisso, não adianta tentar separar essas áreas totalmente, assim, porque elas, no final das contas, elas vão precisar trabalhar juntas, né? E aí é como você falou. E eu acho que encontrar esse indicador nem é tão difícil, que eu acho que no final das contas o indicador é o que você falou, é o resultado. Todo mundo precisa estar orientado
a resultado. E aí isso vai de negócio para negócio, isso vai de cadeira para cadeira, como você falou, isso vai de estratégia para estratégia, mas tudo tem que estar alinhado com o resultado que aquele negócio busca, que aquela empresa busca. Antes de vir para cá, eu passei lá na Imperial Barbearia para dar um trato no meu visual. E se você quer dar um trato no seu visual também, vai lá na Imperial Barbearia, vai lá no Instagram, agenda o teu horário, fala com o Paulinho que ele vai te deixar, no jeito. Então, Imperial Barbearia, corte, barba, limpeza de pele, tudo que você precisar para ficar aí um pouquinho mais bonito, lá na Imperial Barbearia você encontra. Então, segue lá no Instagram, agenda o seu horário e vai lá ficar um pouquinho mais bonito. E você falou bastante também do digital, que o digital, vamos dizer assim, aproximou e trouxe uma coisa que o marketing tradicional não tinha conseguido ainda, de certa forma, que é essa precisão de dados, né? Essa coisa mais palpável, vamos dizer assim, que a gente consegue ter com o digital, mas que a gente não pode esquecer lá também de onde a gente veio, né? Que é marca, que é o que faz aquelas ações se perpetuarem e tal. Mas o que tu acha que hoje a tecnologia, o digital, tem a contribuir com isso, né? Porque eu acredito que eu acho que o que a tecnologia, o digital mais trouxe de benefício claro, os dados, mas assim, você consegue conhecer muito bem o seu cliente, né? Então, como é que tu acha que essa tecnologia auxilia e ajuda, né? Enfim, Esse é um dos grandes desafios da gente, né, Thais? Eu tive um chefe, foi meu chefe por muitos anos, que é o Vidal. E a gente ali mais jovem, mais novo, marketing é uma área meio. Marketing geralmente não é fim. Porque comercial é muito fácil de medir. Não existe um time de venda que não tem uma meta muito clara. Sim. Os times de marketing até hoje carecem de metas claras. E como a gente fica ali numa área meio, a gente por muitas vezes corre o risco de virar uma ilha mesmo, apartada ali daquele nervoso do dia a dia do negócio de quem tem que entregar resultado, porque tem metas muito claras. Então, eu acredito muito que indicador, meta, processo, assim, é fundamental para você conseguir entrar no jogo, senão você nem entra. Em qualquer área, né? Assim, então, qualquer departamento. Exatamente, né? Outras áreas meio, você vai ter administrativo, você vai ter jurídico, você vai ter... Quando a gente faz trabalho de branding da gente, eu digo que a menina que ajuda na limpeza, que passa o pano no banheiro daquela organização, ela tem que passar um pano para ajudar a gente a chegar naquela visão que a gente disse que queria chegar. Sim. Né? Então, cada um com a sua ferramenta. Claro. Mas todo mundo concorre para que você chegue ali naqueles objetivos, aquelas metas, né? Com aquelas ações que você desenhou realizar. Mas eu tive um chefe que ele dizia que se você não vende, você tem que ajudar a vender. E eu sempre digo isso porque isso é um negócio que me marcou. Então, se você acorda todo dia, você vai lá para aquela empresa ou para a sua empresa, seja como um colaborador, um CLT, um PJ, o que for. Mas você acorda todo dia e entra naquele negócio... Você precisa se perguntar, se você não está vendendo efetivamente lá na ponta, como é que as suas ações, como é que o que você entrega está ajudando a vender. E aí, na hora que a gente vai para essa construção que você falou, né? Construções que estão mais aqui em cima, de médio e longo prazo, e que vão trazer marcas, e que são extremamente importantes. E as construções aqui de baixo, que se eu não conseguir dar resultado, e se esse negócio não bater meta todo mês, não há que se falar em médio e longo prazo. Sim. Né? Então, as construções, elas são de médio e longo prazo, mas as entregas, elas são de curto prazo. Sim. E brinco também, eu sempre falo muito que marketing é no verbo. Marketing, para mim, é ação. Se não for, não consigo tangibilizar essa entrega que você mencionou. Quando eu falo de branding, e não à toa o ING no gerúndio, ele é para sempre. Ele é uma construção, tanto que você tem marcas icônicas seculares, que elas nunca pararam de trabalhar marca e de trabalhar posicionamento. Sim. Deve existir uma razão para isso, né? Eu trabalhei com algumas dessas marcas, existe uma razão para isso. Então, essas construções que entregam resultado de curto prazo e que constroem perpetuidade e relacionamento para essas marcas de médio e longo prazo, a gente precisa encontrar esse meio do caminho. E quando você traz a tecnologia para a nossa conversa, como é que a tecnologia ajudou nisso, né? A gente teve há pouco tempo uma campanha aí que foi pro ar, e aí nossa amiga Yuri, que estava aqui, a gente fez umas ações de backbus.
eu consigo medir exatamente o quão mais eu vendi lá no ponto de venda. E aí estamos falando aqui de uma cadeia longa, que é a cadeia de valor da indústria, tá? Né? Então, do insumo até o produto acabado, girando no ponto de venda e gerando recompra. É uma cadeia muito longa, né? Como é que eu consigo dizer se aquele investimento em mídia, se aquela veiculação, aquela mensagem naquele e-mail me fez vender mais ou não? Nem sempre eu vou conseguir tangibilizar dessa forma. No entanto, quando você vai fazer ali um tracking de marca, e hoje a gente já tem algumas empresas que têm essa cultura, né? Veiculei, vou lá ver qual é o residual que ficou disso, e a gente tem alguns anuários, alguns prêmios que de alguma maneira trazem recall ou preferência, e a gente consegue avaliar isso. A gente vê que é um somatório de tantas coisas dessa nossa jornada ao longo do dia de hoje. Eu estou aqui com você, a gente está aqui presencial. Mas a gente também está aqui num WhatsApp com alguém que pode estar do outro lado do mundo e a gente está falando, então, on e off o tempo inteiro, né, remoto e presencial o tempo inteiro. E da mesma forma, esses investimentos, na hora que a gente os faz e eles veiculam, o consumidor vai olhando e ele é impactado, né? Ora no on, ora no off, ora numa conversa. Tanto que às vezes nos trackings de marcas saem relatos de ter visto em lugares onde não foi veiculado. Eles não sabem que viram. Mas por quê? Porque de repente é uma mídia ou é um programa, é um conteúdo que ele está habituado a receber. Ele acha que viu ali, mas na verdade ele escutou de alguém ou ele viu num outro lugar. Então é um somatório de coisas. Na hora que a gente cai para dentro exclusivamente do digital, em que aí você começa a medir os leads. Tem gente que já consegue medir muito bem conversão. Você consegue cruzar isso com dados internos. Porque quando a gente fala... Eu nem gosto muito de falar dado, eu gosto de falar de inteligência de mercado, porque é o que vai me ajudar numa tomada de decisão. O número pelo número, ele não me conta uma história. Eu digo que a gente precisa ver um filme, né? A fotografia, ela é uma fotografia, ela é estanque, ela está lá parada, ela não me diz nada. Para eu gerar uma massa, um juízo de valor, tomar uma decisão a partir daquilo, eu preciso olhar o filme. Então, produto tal não está girando no ponto de venda. Não está girando por quê? Ele não está girando porque eu tenho um problema de produto, eu tenho um problema de taste, eu tenho um problema de posicionamento, eu tenho um problema de sabor, eu tenho um problema de precificação. Foi algo pontual, é algo que vem acontecendo, como é que está essa curva? Então, a tecnologia e as pesquisas, de modo geral, elas nos ajudam nisso. Né? Mas só isso eu acho que vai te dar uma fotografia, não te dá o filme. Né? O filme é você se levantar da sua cadeirinha, sair do seu ar-condicionado, colocar um tênis, colocar uma sandalinha rasteira sem salto, diferente da que eu estou aqui hoje, e você ir fazer rota no ponto de venda. Se você está no varejo, você ficar ali do lado de fora da loja e depois você ficar dentro ali só de sombra, de shadow, só escutando e prestando atenção na postura do vendedor, como é que ele corre atrás, como é que ele não corre, passa o dia no celular, tá aqui escorado na porta da entrada com aquela cara triste, murcha, ou não, tá colocando energia naquilo, tá colocando os dois pés. Então, o dado, o número, né, associado, e aí o número com toda a tecnologia que a gente tem disponível hoje para medir isso, inclusive preditiva, né, para você antecipar o que está por vir, quando você olha as curvas, as tendências e tal. Mas, particularmente, e é uma coisa minha, na minha crença, do meu modus operandi, nunca abandonar a escuta e a observação. Escuta do time de venda que está na linha de frente, né, a tua capacidade de juntar aquele dado com o que você está vendo acontecer de macro tendência. Né? Às vezes tem uma coisa que não está aqui, não está ligada diretamente ao teu negócio. Mas entre lá bubus, reborns, etc e tal, né, de que maneira, de alguma forma, isso te dá um termômetro de comportamento? Isso te diz como é que as pessoas têm andado. E aí, isso ligado à tecnologia e a número, eu acho sensacional. Eu acho que te dá uma ferramenta poderosa para você tornar uma marca um sucesso, fazer um negócio dar um resultado positivo. No final das contas, é isso que a gente falou, né? Essa junção dessas coisas, né? A tecnologia, ela te traz essa coisa mensurável, palpável, ela te dá acesso, eu acho, te dá acesso ao teu cliente através das redes sociais, ou através dos próprios canais de comunicação. E a capacidade de segmentar, né, de você, porque imagina que antes a gente usava aquele recorte meu IBGE, né? Homem, 30, 40 anos, não sei o que lá, que você ainda usa para algumas coisas, né, mas
longe de ele retratar estilo de vida de alguém. Sim. Né? Então, eu tenho aqui 44 anos, eu sou de 81, nessa classificação geracional, que inclusive é uma geração americana, que eu acho que até isso é meio falho, porque isso obedece a uma lógica de quem nasceu naquele lugar, com aquelas características culturais que não necessariamente são as nossas brasileiras, né? Mas vamos pegar esses recortes geracionais, que é o que a gente tem aceito hoje, de modo geral. Eu sou Y, mas eu sou Y ali por causa de um aninho, assim, né? Quase que eu não era mais. Então, quem pega o ano anterior dessa ponta, que já está no final da que veio antes da minha, né? Está muito mais próxima da minha do que do recorte que, por idade, por faixa etária, ele estaria. Sim. E quando você vai para estilo de vida, gente, olha como a gente é plural. A gente mesmo, no nosso recorte, a gente muda. Né? Então, se você tem filho, você está de um jeito. Quando você tem filho, você mudou. Seus filhos cresceram. Tem trabalho de brand, de estratégia de cliente nosso que a gente fez, que era assim, tá bom, gente, 10 anos depois, essa galera que frequentava aqui o nosso espaço tá casada com 2 filhos. Eu tinha uma entrega, eu tinha uma experiência pro solteiro, que não tinha hora pra nada, que vinha pra cá no happy hour da sexta, que no sábado à tarde estava aqui de novo, que no domingo almoço ele estava dormindo. Né? Essa pessoa agora vai pra um lugar e ele procura um lugar com parquinho porque ele tem 2 crianças pequenas. Sim. Então, como é que eu trago esse negócio para 2025? Como é que eu levo esse negócio para 2030? A gente mesmo vai mudando. Então, se você pegar o dado estanque, como eu falei, só essa fotografia lá no teu cadastro, no teu CRM, no teu mail, na tua base de cliente, essa pessoa mudou. Sim. O ciclo de vida dela contigo vai mudando, né? Sim. E fala muito também sobre como o marketing também muda, né, com o decorrer. A gente tem aí atualmente o marketing 6.0, né, o Kotler vem sempre trazendo essas atualizações para a gente, porque isso é total reflexo de como as gerações estão mudando, de como o comportamento dos clientes muda. Sim. Porque mesmo, como você falou, as gerações estão mudando, porque novas pessoas estão nascendo, e isso é natural. Mas nós mesmo que estamos no mercado aí há 10, 15 anos, a gente também vê... Você é 10 anos mais novo que eu. É isso. Não, mais ou menos. Não, menos. Menos. Mas eu também já tenho 13 de mercado, né? Então, assim... Passa rápido. Quando eu comecei, era de um jeito. Inclusive, quando eu comecei, eu trabalhava com CRM. Então, a forma como a gente olhava para os dados dos clientes era de um jeito que provavelmente hoje é totalmente diferente, e as ações que eu fazia naquela época, até as informações que eu recebia naquela época eram totalmente diferentes, né? A forma como eu recebia também. E que hoje provavelmente não funcionariam, né? Mesmo que seja para o mesmo segmento, para um público muito parecido, mas é isso. O mercado, ele precisa acompanhar o comportamento do cliente. A tecnologia que temos hoje, eu acho que ela ajuda muito nisso, né? Porque é através dela que a gente consegue ter cada vez mais dados mesmo. E aí, como você disse, o dado, ele é uma fotografia, ele é uma coisa que tá te dizendo ali alguma coisa, mas se eu não parar para olhar... A gente precisa construir o filme, né? O filme, né? A Spin Business também está com a gente, a Spin Business representando grandes veículos de mídia aqui no Ceará e também pelo Brasil. Você também pode contar com a Spin Business para levar a sua marca para outros patamares. Também representando a BRH aqui no Ceará, na realização de eventos de recursos humanos. Então, o que você precisar, a Spin Business pode te ajudar. Vai lá no @spin_business_. Fala com o Alexandre que ele vai te ajudar a levar a tua marca para outros níveis. Tem mais conteúdo, vamos nessa. Você trouxe um ponto, Tyson, nem sei como é que tá, acho que eu tô bagunçando o teu roteiro, né? Fica à vontade. Você trouxe um ponto, que é o ponto de... Você falou de Kotler, de 6.0, e a gente vem lá dos 4Ps, que para mim é fundamento, e não vão mudar nunca. Ele só recebeu desdobramentos, e 7.6, e nananana. Mas, e tem um elemento que para mim ele é imutável quando a gente fala de marketing, que é gente. Talvez a diferença seja que a gente passou a considerar mais as pessoas, o coletivo, o impacto, e a gente considerava muito produto, preço, né, fidelidade, etc. e tal. E nessas ondas de construção de valor, a gente passou a considerar mais gente. E isso aí que você falou, para mim, é exatamente o ponto. Se eu sou uma pessoa que trabalha o mercado, eu tenho que ser uma pessoa, primeiro, apaixonada por gente, pelos movimentos, por tudo que está acontecendo. Eu preciso ser uma pessoa naturalmente antenada. Né? Por quê? Porque é comportamento, e comportamento muda.
E muda todo dia. Na medida em que os dados trouxeram para a gente mais acesso, eles também trouxeram mais complexidade, porque o bichinho gente, o ser humaninho, é um bichinho complexo, viu? né? A gente quer hoje, a gente não quer amanhã, né? A gente escuta uma música e morre de escutar agora e daqui a um mês a gente não suporta mais, né? Então, isso que você trouxe de comportamento, de gente, de dinamicidade, é exatamente o que para mim permeia todo o trabalho de quem trabalha com marketing. No final das contas, a gente fala muito de tecnologia, de inteligência artificial, as pessoas gostam muito de falar sobre essas coisas, e software, e sei lá, e rede social, mas a gente não pode esquecer do principal, que é o que você falou, que é gente. É fim, né? Então, o restante é meio. Eu gosto sempre de falar também que marketing é feito de pessoas para pessoas, mesmo se você trabalha num negócio que seja com B2B pessoas. e com pessoas. Mesmo se você trabalha num negócio que seja B2B, que é, né, de empresa para empresa, no final o decisor ele é uma pessoa. Aí é que eu acho que entra mais relacionamento, sabe? Sim. É quando a gente erra e às vezes acho que a gente faz pouco B2B no Ceará, e você tem negócios de bilhão B2B no Ceará, quando você vai para Porto do Pecém, quando você vai para Maracanaú, etc. e tal, que não são essas marcas que estão no varejo do dia a dia, né, das inserções, dos VTs da gente, e que tem um baita de uma oportunidade para você fazer, por exemplo, Tyson, os trabalhos de jornada de experiência. Porque o cara só quer ser bem atendido. É claro que entra, às vezes tem bid, tem licitação, tem tudo, não sei o quê, né, nesses negócios B2B, mas é relacionamento. Muito mais do que qualquer outra coisa, né? Nos outros, você vai ter diferenciação, serviço você consegue diferenciar muito, produto você consegue comparar muito facilmente, tudo, não sei o quê. No B2B, o cara quer que o que você prometeu, você entregue, e que qualquer coisa a mais que você entrega melhor que isso, ele nunca mais te deixa. É verdade. Essa é a grande verdade quando você fala de fazer um trabalho B2B. E aí o pessoal fica fazendo Instagram para negócios B2B. Será que é Instagram? Pode ser que seja, mas às vezes não é isso, né? É muito mais um trabalho de jornada, de acompanhar. Foi entregue, não foi? Qual é o feedback que esse cara recebe? Assim, é impressionante, Tyson, a quantidade de clientes que chega pra gente e que pedem uma indicação de alguém numa determinada área porque não recebe retorno. Porque eu não recebo o retorno de fulano que me atende, dessa empresa que me atende e tal, não sei o quê. As pessoas querem retorno. Elas querem atenção. Ser atendidas, né? E assim, às vezes... Ninguém tá pedindo fogos, sabe? Exato. Pirotecnia, o básico, LED, né? Acendendo. Não é isso, sabe? Muito bom. É o básico, né? Como você falou, às vezes você quer inventar a roda, mas às vezes no B2B, principalmente, eu acho que funciona muito, que é o básico bem feito, né? Assim, na jornada B2B, muitas vezes a jornada, eu já trabalhei com segmento B2B, assim, venda de maquinário pesado, né? Que não é uma venda fácil, né? Assim, equipamento de 1 milhão de reais. Você não passou numa vitrine, viu que estava promocionado e vai levar uma blusinha. Equipamento, né? De 800 mil, 1 milhão e meio. Tomada de decisão, né? Longa. Exatamente. Então, e aí muito se leva em consideração na hora de tomar essa decisão. Relacionamento é uma delas. Reputação, claro que a gente tem, confiança. É claro que a gente tem outras coisas, né? A própria confiança, como você falou, o pós-venda, porque, né, um maquinário desse exige manutenção, exige... A gente falou aqui, por exemplo, de BSPA. Você imagina o que é você pegar, às vezes, a economia da tua vida para colocar no imóvel. Olha o tamanho da tua jornada, do ciclo de vida do cliente de uma construtora, por exemplo. Sim. Né? Você falou de pós-venda agora, você vai se relacionar por mais quanto tempo? Né? Você tem imóveis com garantias de 5 anos, imóveis com garantias de 7, garantia de 8, de 10. Fora quando sai da garantia, então, olha o tamanho desse ciclo. Né? E aí a pessoa já mudou, foi de perfil de família, ela já pode virar teu cliente novamente, porque ele vai mudar para um espaço maior e tudo. Então, tem tanta variável para a gente olhar, para a gente apequenar o discurso, sabe? É verdade, muita coisa. Cara, que bate-papo legal. E os meus parceiros, a DVB Ceará e 544 Podcast Cowork, tamo junto, muito obrigado e vamos voltar para o nosso conteúdo. Para complementar aqui o nosso bate-papo, o que tu acha de como é que o marketing ele consegue garantir ou pode garantir, né, que o departamento de vendas tenha melhor desempenho, como é que pode trazer melhores clientes, ou como é que pode melhorar essa comunicação. Como é que o marketing, como você falou, né, o marketing ele é meio, né? Uma engrenagemzinha no meio de várias outras.
como é que você enxerga que essa engrenagem pode contribuir cada vez mais para que, no final das contas, o departamento de venda tenha o resultado e que o negócio como todo tenha o resultado que é esperado, né? Que é esperado também do departamento de marketing, né? Tyson, garantir, que é a palavra, né? O verbo que você usou, ele é um verbo forte, né? Garantir, como é que pode garantir? Mas dentro das nossas crenças, né? Do que eu acredito que pode ser feito para que no fim do dia você tenha todas as áreas da organização ali, né? E aí falando de estratégia, tá? Nem só em marketing. No fim do dia, todo mundo, cada um com a sua ferramenta, venda com venda, marketing com marketing, tributário com tributário, que às vezes você ganha da porta para dentro, antes de ir para o mercado, enfim, cada um com a sua ferramenta. Tem 2 pontos que para mim são essenciais, e toda vez que a gente entra para fazer o trabalho de branding da gente, que envolve muito estratégia dentro dos clientes, a gente já coloca no primeiro workshop da gente, que são alinhamento e cultura corporativa. Então, para a gente desdobrar o trabalho de qualquer área, definir os KPIs de marketing, quais são os indicadores que essa turma tem que entregar, em que linha eles vão mexer, e eles saberem disso, porque esse é o caminho, né? Todo mundo precisa saber o que está perseguindo, até para você ter um termômetro de estou entregando, não estou, estou somando, não estou, o que é que eu estou fazendo aqui, qual é o meu impacto, né? Tem uma coisa que ela é da organização, né? Que ela antecede, que é qual é a visão desse negócio? Né? Aonde esse negócio quer chegar? Numa visão de 3 anos, e aí o orçamento ele é desdobrado ano, né? Ou numa visão de 5 ou de 10, cada vez mais a gente tem feito visões mais curtas, por conta do que você falou há pouco, de que a coisa tá cada vez mais dinâmica e tem mudado muito. Mas o primeiro ponto é assim, aonde esse negócio quer chegar? Eu só posso entender como é que eu vou seguir, quais são meus próximos passos, o que é que eu preciso entregar, se eu souber onde é que esse todo quer chegar, né? Dentro dessa cultura corporativa, tem um jeitão ali, que é a missão, de como é que a gente vai chegar lá, né? Quais são os valores que nos orientam, quais são os princípios e tudo. E tudo isso muito orientado por propósito. Que eu acho sensacional, para mim, é a metodologia que faz sentido, mas tenho falado cada vez menos, porque todo mundo fala de propósito. Mas propósito é assim, qual é o impacto que esse negócio gera? Sim. Né? E não só necessariamente para o meu cliente que se relaciona comigo. Na verdade, propósito é além muro. Né? Qual é o impacto que eu gero na sociedade? O que é que eu provoco nesse coletivo? A partir daí, o que é que eu quero ir buscar? Onde é que eu quero ir chegar? Na medida em que isso está claro, Tyson, eu acho muito pouco provável que quando você vai cascateando a tua cultura corporativa, né, quando você, no teu mapa estratégico, no teu planejamento, aquilo vai descendo e está muito claro que uma área de marketing minimamente estruturada e bem organizada não consiga enxergar, não consiga entregar, perdão. O que acontece muito hoje em dia é que nem para o negócio está claro aonde ele precisa chegar. Né, na pós a gente tem alguns alunos, muitos, que têm suas empresas aí, micronegócios, e que trabalham digital. E todos têm essa dor. Ah, professora, eu vou mudar, eu quero sair, eu vou fazer outra coisa, não é porque o cliente reclama de tudo, nada que a gente faz está bom, etc. Esse nada do que a gente entrega está bom é porque quando você não sabe onde você quer chegar, nada atende. Ou tudo pode atender, não sei, vira uma conversa de doida, assim, né? Então, respondendo à tua pergunta de maneira muito pragmática, para mim, a área de marketing que entrega, antes de ela ser estruturada, de ela ter os indicadores dela desenhados, os processos claros, quais são os entregáveis que ela manda para essas áreas clientes dentro da organização e fora, é aonde esse negócio precisa chegar. Né? Se eu sentasse na cadeira de uma gerência, de uma diretoria de marketing hoje, minha primeira pergunta era, qual é o impacto? Aonde esse negócio precisa chegar? Como é que eu posso ajudar a gente a chegar lá? É isso. Na hora que você sabe isso, você tem uma clareza e é de uma simplicidade ao mesmo tempo. Sim. Né? Não é complexo, mas passa pela estratégia da organização. Sim. E, infelizmente, muitas das organizações que a gente conhece, elas ainda carecem dessa visão mais de médio prazo. É tudo muito da mão para a boca, é tudo muito para entregar orçamento. A gente tem uma visão muito de orçamento, a gente não tem uma visão de planejamento. E aí me incluo nisso, e aí é o brasileiro de modo geral, né? A gente tem ali alguma dificuldade para métrica, para processo,
para visão, para plano. Parece que você está falando de uma coisa aqui em cima, conversa para boi dormir, bolsearês e tal, não sei o quê. Mas não é, porque eu preciso saber qual é o rumo, qual é a direção. Para eu poder chegar com a minha ferramenta de marketing e dizer, ó, te ajudo aqui. Muito legal. Tu falou sobre essa coisa do planejamento, que é uma coisa do brasileiro... não tem muito essa visão de longo prazo, e na hora me veio assim em mente uma analogia com futebol, por exemplo, né? Quando um técnico não tá indo bem, quando um time não tá indo bem, o técnico é logo a vida útil cortado, é bem curtinha. né? E assim, como você puxou esse gancho de que é uma coisa meio brasileiro, se você, fazendo comparativo no futebol, se você for olhar realmente os times da Europa e os times do Brasil, isso é uma cultura mais dos times do Brasil. Muito imediatista, né? Isso, eu acho que isso reflete um pouco, isso é tão cultural que isso reflete também, acho que nas organizações, né? Muito. E o marketing tá muito na mira disso, eu acho. Eu não sei se tu concorda, muito. Né? De que, não, aqui... Gerou lead, não gerou lead. Isso. Não presta, fulano não presta. Ou então fez uma campanha e não deu o resultado que esperava e tal, não sei o quê. E aí o profissional fica muito nessa berlinda, né? De, não tô dando resultado, não tô dando resultado. Muito também, eu acredito que os departamentos e as empresas, os departamentos de marketing, têm essa dificuldade de metrificar as ações de marketing, de metrificar os resultados do que o departamento gera, né? Mas pegando o que você falou lá no início, né? Quando o resultado ele está alinhado e parte exatamente do que você falou agora, onde é que a gente quer chegar? Né? E aí precisa ter essa visão mais estratégica, que é um passo bem anterior, é bem básico, Sim, é bem... Porque quando fala de estratégia, uma coisa que eu percebo aqui, né, nesses 3 anos e pouquinho aí de Nexon, né, nesse outro tipo de experiência, parece que você está falando de uma coisa que é tão lá em cima, tão inatingível, tão inacessível, tão by the book, sabe? Tão assim porque tem que constar. Não é, gente. Estratégia é um negócio simples, é um quê e um como. Sim. O quê e como. Agora, se você não souber um quê e um como, fica difícil. Né? Fica difícil chegar lá. Aí cobrar da pessoinha que tá lá na ponta desta cadeia, escrevendo legenda e subindo story, né, que ela entregue o resultado quando você não sabe nem aonde você quer chegar e o que é que você vai fazer para chegar lá, aí, amigo, é complicado. Aí fica difícil. É difícil mesmo. Às vezes você realmente tá nadando num mar que você não sabe onde você vai chegar. A notícia boa, é que copo meio cheio, assim, eu só consigo ver a oportunidade quando eu olho para isso. Né? Se a gente chegou até aqui desse jeito, imagina onde a gente pode chegar com isso melhor estruturado, né? Com essas métricas mais claras, com esses objetivos mais assim, melhor definidos, e uma vez definidos, cascateados, porque é quando a gente chega no tático, né? Do estratégico para o tático, você vai cascateando essa estratégia e você vai chegando ali na ação da menina que passa o pano aqui para deixar o ambiente mais salubre e todo mundo trabalhar melhor, como a gente falou, né? Isso, muito bom. Eu achei isso que você falou também sensacional, que cara, todo mundo precisa fazer com a ferramenta que tem, fazer o que precisa ser feito, porque eu acho que numa organização todo mundo é importante, né? Isso é muito cultural também, né? Quando você replica que essa responsabilidade, por simples que seja, contribui com o negócio, eu acho que a cultura daquele negócio muda totalmente. Primeiro que você dá significado para a pessoa, né? Assim, para a entrega dela de todo dia. E a gente tem isso, você falou de cultura, né? Quanto mais alto o cargo, quanto mais de liderança, a gente tende a valorizar. Né? E aí eu brinco, eu dou o exemplo de tira um promotor de trade de uma rota, uma semana. Porque se você tirar um diretor, se ele sair de férias um mês, ou se ele adoeceu, ou se por qualquer razão ele precisou se afastar um mês, você não vai ver o ponteiro mexer de imediato. Sim. Agora, tira a linha de frente para você ver. Então, a gente precisa dar significado para o trabalho dessa turma e a gente faz isso dando para eles um norte. Sim. Dizendo para eles qual é o impacto que eles geram. Né? Como é que eles ajudam a gente a chegar nas nossas metas quando eles fazem a entrega deles redondinha, bem feita. Sim. Por mais que eles estejam ali naqueles cargos mais de chão de fábrica ou cargos de entrada, né? Não necessariamente um cargo de liderança, como a gente está habituado aqui no Brasil a seguir nossa trilha profissional. Sim, é verdade.
a sua marca também pode fazer parte desse projeto. Então, se você quer apoiar o Baião de Marketing, dar visibilidade para sua marca, entre em contato com a gente. Cara, sensacional, muito bom esse bate-papo. Eu ficaria aqui horas. Eu sou um entusiasta do horas assunto. Aqui, assim, conversando sobre isso, mas muito bom, assim, que mais uma vez eu queria te agradecer pela tua vinda, pela tua disponibilidade, pelo bate-papo, foi super legal, como eu sempre esperei que fosse, assim, uma coisa bem leve, descontraída, e eu espero que você tenha gostado. Adorei. Se você quiser... A gente vem outras vezes, a gente se encontra por aí e se de alguma maneira, né, a gente puder ter provocado alguém, né, eu não digo que a gente melhorou ninguém e tal, mas se a gente puder ter provocado alguma coisinha, acendido alguma chama ali em alguém, né, levado alguma energia a partir da nossa troca aqui, eu acho que a gente está de missão cumprida. Eu acho que a gente conseguiu sim, viu? Eu acho que a gente conseguiu com certeza. É isso. Muito obrigado mais uma vez. A gente pode pensar em outras parcerias, evento presencial, evento online, o que a gente conseguir fazer aí, eventos em parceria. Sempre à disposição. Muito bom ter parceiros como você com a gente, para a comunidade principalmente. Sempre à disposição. Eu que agradeço a comunidade, vida longa ao Baião de Marketing, acho muito feliz. acho que traz muita identidade, muito pertencimento, é muito a nossa cara, né? Assim, até pensando em como vir, aí eu sei, não, meu negócio chama Baião de Marketing, você não tem que ir formal, você não tem que ir... Baião de Marketing é o nosso jeito, é dia a dia, né? Assim, achei um nome muito bacana, e você e Rafa e a turma toda aqui, todo mundo muito gentil com a gente. Muito obrigado, é isso, essa impressão que a gente quer passar, né, Rafa? Então é isso, gente. Muito obrigado para você que assistiu até o final. Mais uma vez agradecer aos meus patrocinadores, HCT Contabilidade, Spin Business, Barbearia Imperial e os meus parceiros, a DVB Ceará e 544 Podcast Cowork. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Valeu, até a próxima.